controlando aqui para não perder o meu réu primário. Porque o que aconteceu hoje foi uma entregada. E não foi dos jogadores. Foi do pseudo-técnico eterno estagiário Renato Gaúcho. Renato Gaúcho entregou a Sul-Americana. Renato Gaúcho errou tudo, errou todas as substituições. Até quando colocou um jogador que poderia ter colocado, ele errou na hora que tirou. Ele acabou com o Fluminense no intervalo. Enquanto o técnico do Lanús melhorou o Lanús no intervalo, e aí depois teve toda a confusão, e eu não vou criticar duramente os jogadores do Lanús não, porque teve sim uma confusão na arquibancada, e pode ser, né, que familiares daqueles jogadores estivessem lá. Se não estavam, é mais um teatro dos horrores, mais uma desonestidade do futebol argentino, e a gente está acostumado com isso. Isso sempre acontece. Desligar a TV. Isso sempre acontece. O futebol argentino é desonesto. Sempre foi, sempre vai ser. Mas não é sobre isso, cara. O Lanús não se classificou, não eliminou o Fluminense em pleno Maracanã, em mais um maracanaço, por conta da confusão na arquibancada, pela desonestidade do futebol argentino, e nem pela atuação até certo ponto fraca do árbitro, que não errou nenhum lance capital, mas faltinhas aqui e ali, ele errando. Não foi por isso. O Fluminense começa bem na medida do possível o primeiro tempo. E por que eu digo na medida do possível? Porque é o que um time treinado por Renato Gaúcho oferece. É isso. Chutão, chuveirinho, chutão, chuveirinho, chutão, chuveirinho, chutão, chuveirinho. E o fetiche do senhor Mário Bittencourt por técnico gaúcho leva o Fluminense a essas merdas. Né? Tivemos Roger Machado, que eu tenho profundo respeito pelo Roger, mas que não se provou como técnico ainda. Mano Menezes, Renato Gaúcho. E aí você vem com arrogância, há mais de um ano, com arrogância na beira do campo. Arrogância que nos fez perder o Marcelo e a arrogância que nos fez perder o Isaac. Cada um deu prejuízo ao Fluminense de uma forma. Prejuízo, sobretudo, técnico. Mas o Fluminense começou, empurrou o Lanús para trás, fez um belo gol, né, numa jogada do Serna que o Renato se recusava a colocar em campo. E aí eu não sei se foi pressão dos empresários sobre a diretoria, que recaiu sobre o Renato, porque a gente sabe muito bem que o Fluminense, a diretoria do Fluminense é refém de empresário, de jogador. Mas o bom é que o Serna justificou tudo isso. Né, e faz uma grande jogada pela esquerda, cruza o Lúcio Acosta, que ele também se recusa a colocar em campo, porque os titulares para ele são Lima ou Nonato, né, dá assistência de cabeça, ele com 1,01 m, e o Canóbio faz um belo gol. E o Fluminense, mesmo sem criar grande jogada, teve a bola na trave do Samuel Xavier, né, teve a ombrada na bola do Everaldo. O que o Everaldo faz em campo, cara? O que justifica o Fluminense ter contratado o Everaldo? Nada contra o Everaldo. Eu não tenho nada contra o Everaldo. Deve ser uma gente boa, não importa, mas não é jogador de futebol. E o Fluminense gasta uma grana com ele, que era o terceiro reserva do Bahia. E o senhor Mário Bittencourt vai lá e contrata. É esse o bom trabalho que o André, acho que é André o nome dele, Barros, lá da LS Esportes, falou que, meu Deus, o LZ Esportes, sei lá que caralho que é, né, falou que era o bom trabalho do Mário Bittencourt, é esse? Contratar Otávio, René, Everaldo, Nonato, renovar com o Manuel, agora renovou com o Guga até 2029, tinha renovado com o Thiago Santos, renovado com o Samuel Xavier. É esse o bom trabalho? E as mentiras dos números, né? Porque o investimento do torcedor do Fluminense, acorda, é de 500 milhões. Esse é dinheiro novo. O que eles falam lá de 1,1 bilhão, isso vai sair do orçamento do Fluminense, não é dinheiro novo entrando. O que eles falam que a SAF vai assumir a dívida, é do orçamento que o Fluminense já tem, não é de dinheiro novo entrando. A SAF apresentada é uma farsa, né? Ou pelo menos os valores apresentados são farsa. Né? Não são 6,9 bilhões de investimento. Longe disso, são 500 milhões. Ou seja, 2/3 do futebol do Fluminense, que aí inclui profissional, cheirinho feminino, valem 500 milhões. Só você fazer a conta.
bota aí mais um terço, a metade dos 500 milhões, o Fluminense inteiro, no futebol do Fluminense inteiro, a história centenária do Fluminense inteiro, né, para essa gente ligada ao Mário Bittencourt, vale 750 milhões de reais. Mas voltando, a tragédia de hoje no Maracanã, mais um vexame na história do Fluminense, mais uma vergonha absurda na história do Fluminense, vai no primeiro tempo, onde o Lanús não fez absolutamente nada, não levou nenhum perigo, a não ser ali no finalzinho, a bola rolou para lá e para cá, porque o Fluminense se desorganizou inteiramente. O Fluminense do Renato Gaúcho, se ele é apertado, ele se desorganiza de uma maneira absurda. E se desorganiza por quê? Porque ele é mal treinado, ele é mal escalado, sabe? É um time que não tem absolutamente nada, é um deserto de ideias, e eu não falo de jogadores, eu falo do técnico, que é um eterno estagiário, nunca vai ser técnico, nunca vai ter a competência para a gente falar, esse cara é bom, é um bom técnico, nunca, jamais será, nunca será. Mas o Fluminense teve ali, né, o Everaldo deu uma ombrada, depois veio uma bola para ele entrar chutando, se o Cano entra chutando, podia ir na arquibancada ou podia ir no ângulo, e ele dá um toquinho de chapa de bola, aliás, ele tenta dominar, domina errado, a bola sai pela lateral. Uma inutilidade absoluta e completa o Everaldo, que é titular absoluto do senhor Renato Gaúcho nas Copas. Ele se acha o Guardiola, né? Um time para as Copas, um time para o Campeonato Brasileiro, e toma fumo nas Copas e toma fumo no Campeonato Brasileiro. Estamos eliminados da Sul-Americana, eliminados do Brasileiro, e seremos eliminados da Copa do Brasil se não for mandado embora hoje, agora, o senhor Renato Gaúcho. Mas o presidente do Fluminense não tem culhão para isso. É um banana. Não vai mandar embora. E a torcida do Fluminense é outra banana, né, que xingou o Renato de burro, e aí muito bem, parabéns, mas em nenhum momento colocou a culpa no senhor Mário Bittencourt por essas contratações estúpidas, 30 milhões no Soteldo. E aí o Lavega, que jogou muito bem contra o Vitória, nem no banco ficou. O Fidelis, que jogou muito bem contra o Vitória, nem no banco ficou. E aí vai para o intervalo. E aí o técnico do Lanús modifica o time e melhora o time. O time passa a marcar alto, passa a marcar bem, passa a sair em contra-ataque rápido. E o Renato Gaúcho, o que fez? Tirou o Hércules e botou o Otávio. Tirou o Everaldo, colocou o Cano. E aí é melhor, o Cano meteu uma bola na trave, o Everaldo não conseguiu nem chutar. E o Cano é muito mais baixo que o Everaldo, meteu a bola na trave de cabeça e deu um chute que poderia ter entrado e que o Bandeira errou, porque o Riquelme não estava impedido no retorno da bola. Mas ele bota o Otávio, cara. Ele matou de novo o meio-campo do Fluminense. Como fez no sábado contra o Vitória, em que ele deixa o Fluminense com 2 homens no meio-campo e 3 na frente. E o Fluminense tomou um sufoco do Vitória. A sorte que o Vitória foi tão incompetente, mas o Lanús não foi. E ele mata, colocando o Otávio. O Otávio é aquele tipo de jogador que não serve para nenhum time grande, mas serve para o Mário Bittencourt, que apequena o Fluminense a cada contratação que ele faz. E aí vem falar de scout. Que scout que contrata Otávio? Que scout que contrata René? Que scout é esse que contrata Everaldo? Que scout é esse que traz o Nonato de volta? Que scout é esse? O Fluminense não tem scout, o Fluminense não tem presidente, o Fluminense não tem vice-presidente de futebol, o Fluminense não tem técnico, o Fluminense está completamente à deriva. E aí o Lanús melhorou. E aí num contra-ataque começa de que maneira? Com uma cagada do senhor René, que era para abrir a bola na esquerda e tentou seguir com ela e perdeu a bola no campo de ataque. Sai um contra-ataque rápido, né? Os caras chegam, né? Se não em superioridade numérica, com o mesmo número de jogadores na defesa do Fluminense, fazem 1-2 rapidamente, e o Aquino, se eu não me engano, faz o gol na saída do Fábio, sem chance para o Fábio, e eu não vou culpar ninguém ali que estava na marcação, porque a jogada foi muito rápida. A culpa foi toda do senhor René, que está aí na thumbnail, é um dos culpados desse vexame histórico do Fluminense nessa Sul-Americana, que era a única esperança de título. Ah, mas o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil. Não vai ganhar. Esquece, com Renato Gaúcho não vai ganhar. Com René, Everaldo, titulares, não vai ganhar. E olha que ele não colocou o Soteldo hoje. Acho que todas as críticas ele ficou, não passava nem sinal de Wi-Fi e não colocou a porra do Soteldo hoje em campo. 30 milhões jogados fora, eu nunca vou parar de falar isso. E a culpa não é do Soteldo.
A culpa não é dele, ele não botou a arma na cabeça de ninguém para ser contratado. Foi contratado porque o senhor Renato Gaúcho indicou e o senhor Mário Bittencourt, que não entende porra nenhuma de futebol, contratou o Soteldo. E aí o Fluminense toma um empate. E aí o que ele faz? Desorganiza tudo de uma vez. Ele tirou simplesmente os 3 melhores jogadores do Fluminense nesse jogo e 2 dos melhores na temporada. Ele tirou o Serna, tirou o Canóbio e tirou o Acosta. Quem cria qualquer coisa nesse time sem esses 3 jogadores? E virou uma bagunça completa. E o Fluminense poderia ter tomado o segundo, poderia ter tomado o terceiro, poderia ter feito o segundo com o Cano, nessas 2 jogadas que eu falei anteriormente, mas são jogadas ao acaso, porque é só chuveirinho e chutão, chuveirinho e chutão, chuveirinho e chutão. Você não vê absolutamente nada treinado, trabalhado por essa comissão técnica do Fluminense. O ano acabou. Tá, a Copa do Brasil acabou. Não vai passar pelo Vasco. Se mantiver Renato Gaúcho, não passa pelo Vasco. A gente vai tomar 2 paus do Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Mas o senhor Mário Bittencourt só pensa em ser CEO da SAF ou ter um cargo remunerado importante na SAF do Fluminense. E eu quero dizer ao sócio do Fluminense, se você ama o Fluminense, se você respeita o Fluminense, se você quer o Fluminense grande, vota não. A menos que haja uma garantia por escrito, registrada em cartório, que Mário Bittencourt não vai assumir nenhum cargo na SAF do Fluminense. Do contrário, vote não para a SAF, porque chega de vexame, chega de gastar dinheiro com Everaldo, com René, com Nonato, com, sei lá, já estou até perdido aqui nas contas, né? Renovar com o Manuel, renovar com o Thiago Santos, contratar Soteldo, né? Marrone, Abel Hernandes, Bobadilha, Danilo Barcelos, Egídio, Henrique, Douglas Costa, Gabriel Pires, Terãs, Ourinho, Lucão do Break, Caio Paulista, Cris Silva e por aí vai. Chega! Casares. Não sei se eu falei do Marrone, mas se eu não falei, falo de novo. Marrone, sabe? E os técnicos, Oswaldo de Oliveira, Mano Menezes, Renato Gaúcho, sabe? Chega! Não dá mais. Não dá mais. Chega! Fora Mário Bittencourt. Desaparece do Fluminense, vai ser feliz com a sua família, sabe? E torcida do Fluminense, uma coisa é querer o Mário Bittencourt fora, uma coisa é querer o Renato Gaúcho fora, outra coisa é ameaçar família. Não façam isso. Esse não é o caminho. O caminho é todo jogo gritar fora Mário Bittencourt, fora Renato Gaúcho, porque os dois têm que sair, porque um é banana para mandar o outro embora e o Fluminense caminha a passos largos para correr risco de rebaixamento no final do ano, porque Renato Gaúcho é o segundo pior técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Um vexame, uma vergonha, né? Eu vou dormir agora para trabalhar amanhã, enojado, como poucas vezes eu estive, do clube que eu amo, e não do Fluminense, mas do clube que eu amo, administrado por essa gente, ou administrado. Até a próxima, sem Mário Bittencourt, sem Matheus Montenegro, sem Renato Gaúcho e sem SAF com o Mário Bittencourt.